Ao tentar conectar um disco rígido externo, cartão SD, unidade USB ou outra mídia de armazenamento a um dispositivo Windows 10 ou Windows 11, você pode receber a mensagem de erro: o parâmetro está incorreto. Este erro impede que você acesse os arquivos do disco ou abra o caminho da pasta do disco. Se não for resolvido em tempo hábil, pode restaurar na perda de arquivos e dados importantes. Esse tutorial lhe mostrará o que fazer se você descobrir esse problema incomum em qualquer drive externo. O que significa que o parâmetro está incorreto? O erro que o parâmetro está incorreto impede que você abra o dispositivo e acesse os dados no Windows 10, 8 e 7. Ele normalmente ataca um disco rígido externo, uma unidade flash USB ou um cartão de memória SD, e exibe a mensagem localização não está acessível, o parâmetro está incorreto. As principais causas desse erro. Esse erro foi observado como resultado de um dos seguintes fatores. A primeira causa é uma versão desatualizada do Windows. Uma versão desatualizada do Windows é a causa mais comum desse erro. Se este for o caso, o usuário deve aplicar o hotfix para resolver esse problema. Causa 2. Configuração incorreta do símbolo decimal. Este erro pode ocorrer em idiomas e em locais que não o inglês dos Estados Unidos, se o símbolo decimal for definido para um valor diferente de ponto. Causa 3. Arquivos corrompidos do sistema. Um arquivo de sistema corrompido ou ausente é outra causa possível deste erro. Isso pode ocorrer como resultado de erros de gravação do disco, queda de energia ou ataque de vírus. Se você seguir os passos mostrados no vídeo, poderá recuperar todos os dados se o driver não estiver acessível. O parâmetro está incorreto devido a muitas razões. Você também removerá com sucesso o erro do disco rígido externo, USB, SD e assim por diante. Recuperação de dados de disco rígido com erro de parâmetro. Quando você experimentar um erro de parâmetro, talvez não consiga acessar os dados nos acionamentos externos. Antes de corrigir o problema, é recomendável usar uma ferramenta profissional de recuperação de dados para recuperar arquivos dos drivers afetados. O Tenorshare FortiDID Data Recovery pode recuperar dados de disco rígidos externos perdidos devido à formatação, exclusão, ataque de vírus e outras causas para todas as marcas de dispositivos, incluindo Buffalo, WD, Seagate, Toshiba, Samsung, LaCie, Silicon, Adata e outros. Agora, passe pelos 3 passos para recuperar os dados perdidos do disco rígido externo. Conecte o disco rígido externo. Para prosseguir, baixar e instalar o Tenorshare FortiDID Windows Data Recovery, inicie o aplicativo, conecte seu disco rígido externo perdido ao seu PC. Então, selecione o disco rígido externo para começar a leitura. Etapa 2. Digitalizar o disco rígido externo. O FortiDID procura imediatamente os dados ausentes no disco rígido externo, e você pode pausar ou interromper a busca a qualquer momento se você tiver encontrado os arquivos que deseja recuperar. A vista em árvore contém categorias tais como arquivos excluídos, arquivos existentes, localização perdida, arquivos RAW e arquivos TAG. Você também pode usar a vista de arquivos para ver os tipos de arquivos como fotos, vídeos, documentos, áudio, entre outros. Além disso, no lado esquerdo do painel você pode procurar por arquivos de destino ou usar o filtro para restringir a busca. Examinar e recuperar dados do disco rígido externo. Após localizar os arquivos-alvo, você pode visualizá-los e recuperá-los para um local seguro. Por favor, não salve na mesma partição onde você perdeu seus dados no caso de sobregravação de disco e perda permanente de dados. Como consertar o parâmetro incorreto? Correção 1. Execute uma verificação rápida de varredura. Digitalize a unidade problemática com o utilitário para ver se isso resolve o problema. Abra o explorador de arquivos. Clique com o botão direito do mouse na unidade afetada e, em seguida, escolha Propriedades no menu de contexto. Navegue até a guia Ferramentas e pressione o botão Verificar. Correção 2. Executar o CHK-DSK. Selecione Prompt de comando no menu Iniciar, clicando com o botão direito do mouse em modo de administrador. Digite CHK-DSK, espaço, a letra da unidade a ser verificada, /F e /R. Em seguida, aperte o Enter. O utilitário CheckDisk executará o comando e verificará o disco em busca de erros e setores ruins.
Isso pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do disco e do número de arquivos nele existentes. Após a verificação, a ferramenta CHK-DSK irá notificá-lo se descobrir um problema ou setores ruins. Correção 3. Executar a varredura SFC. O problema de que o parâmetro do disco rígido externo é incorreto ocorre mais comumente quando os arquivos do sistema estão ausentes ou corrompidos dentro do sistema do computador. O SFC é um programa do Windows que pode ser usado para procurar arquivos de sistemas corrompidos. A ferramenta irá localizar e corrigir os arquivos para você automaticamente. A etapa 1 é abrir o CMD. Insira sfc/scanall na janela preta e pressione Enter. Saia do prompt de comando quando o processo de escaneamento estiver concluído. Correção 4. Verifique o vírus. Se uma infecção por vírus for responsável pelo parâmetro incorreto, o utilitário checkdisk e o verificador de arquivos do sistema podem não ser capazes de resolver o problema. Verifique o disco afetado com software antivírus para ver se ele detecta algum vírus ou malware. Se você ainda não tem um antivírus, dê uma olhada em nossas diretrizes para os melhores scanners de vírus que irão destruir qualquer vírus. Correção 5. Use o DISM.exe. Em alguns casos, o erro de parâmetro é causado pela instalação incorreta do software. Execute o DISM.exe para reparar as instalações do Windows em tais casos. Para executar o DISM, execute os seguintes passos. Inicie o prompt de comando no modo administrador e digite o seguinte comando e pressione Enter. Aguardar a conclusão do processo e depois anexar o driver externo. Os usuários não devem ter problemas. Correção 6. Atualização da unidade de disco e do driver USB. Se o disco interno ou externo estiver desatualizado ou com defeito de funcionamento, não será possível acessá-lo se o driver não estiver acessível. Para verificar o status do disco afetado e atualizar seus drivers, no explorador de arquivos, clique com o botão direito do mouse sobre esse disco e selecione Propriedades. Navegue até a guia Hardware para visualizar os drivers que estão alimentando o disco. Verifique a seção Propriedades do dispositivo após selecionar um driver de disco. Se o status do dispositivo não mostrar o dispositivo está funcionando corretamente, há um problema com o driver. Mesmo se tudo estiver bem, prossiga para o próximo passo para atualizar os drivers. Escolha um driver e depois clique em Propriedades. Você deve atualizar todos os drivers da lista porque nunca se sabe qual deles está causando o erro, o parâmetro está incorreto. Selecione Mudar configurações na guia geral. Vá até a guia Driver e selecione Atualizar. Selecione automaticamente a busca por software de driver atualizado. O Windows procurará a versão mais recente desse driver em seu computador, bem como online. Certifique-se de que seu PC esteja conectado à internet, seja via Wi-Fi ou Ethernet. Para obter os melhores resultados, repita esses passos para todos os drivers de disco e depois reinicie o seu computador e tente abrir o disco novamente. Correção 7. Alterar as configurações decimais. Os erros de parâmetro podem ser causados por um erro de sintaxe no formato de data e hora. Para garantir que esse não seja o caso, tome as seguintes medidas. Abra o menu Painel de Controle, Relógio e Região. Selecione Região. Modifique o formato de data, hora ou número. Vá para Configurações Adicionais e certifique-se de que o símbolo decimal ponto esteja sendo usado. Correção 8. Formatar o drive. Se nenhum dos métodos anteriores funcionar, a unidade externa está provavelmente corrompida, o que só pode ser reparado através da formatação. Caso o parâmetro esteja incorreto no Windows 10, navegue até o menu Este PC, selecione o disco rígido externo, clique com o botão direito do mouse e selecione Formatar. A formatação do driver acabará apagando todos os dados nele. Você ainda pode recuperar os dados do driver formatado com uma ferramenta profissional de recuperação de dados. Essas etapas ajudarão a resolver o erro, o parâmetro está incorreto, tanto no Windows 11 como no Windows 10. Além disso, para manter o sistema otimizado e evitar problemas futuros, recomendamos executar a melhor ferramenta de recuperação de dados do PC. Você também pode executar todas as ações com apenas alguns cliques. Este programa permite recuperar uma grande variedade de arquivos de vários ambientes de TI, como disco rígido, partições e câmeras digitais. O programa protege sistemas operacionais mais amplamente utilizados, incluindo Windows, Mac e Linux.
Ele também economiza seu tempo, permitindo que você previsualize arquivos recuperáveis antes de se comprometer com longos processos de recuperação. O ForDID pode ser a escolha certa para a sua organização se você precisar de um software abrangente de recuperação de dados que possa recuperar arquivos e informações do seu ecossistema de TI. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal. Vejo você na próxima vez.